Este museu teve inauguração em 22 de julho de 1863. Hoje em dia, o seu diretor é o Sr. Comodoro José Craca Favinha. O Museu de Marinha é um museu situado na freguesia portuguesa de Santa Maria de Belém, no concelho de Lisboa, mais precisamente na ala oeste do Mosteiro dos Jerónimos. É um dos mais importantes, reconhecidos e visitados de Portugal. Depois de passar por vários espaços, nomeadamente o Palácio dos Condes de Farrobo, nas Laranjeiras, em Lisboa, onde esteve de 1949 até 1962, ano em que se instalou nas alas norte e poente do Mosteiro dos Jerónimos. O museu remonta quando Dom Luís decretou a constituição de uma coleção de testemunhos relacionados com a atividade marítima portuguesa. O museu inclui o Pavilhão das Galeotas, que alberga as embarcações reais, como o Bergantim, mandado construir em 1780, e que navegou pela última vez em 1957 por ocasião de visita oficial da Rainha Isabel II de Inglaterra a Portugal. Considerado organismo cultural da Marinha de Guerra Portuguesa, a sua missão, mais do que relevar exclusivamente os assuntos militares navais, é salvaguardar e divulgar o passado marítimo português e tudo o que se relaciona com os mais diversos aspectos e atividades humanas no mar. Desde a antiguidade clássica que a Europa vivia sobre os mesmos limites geográficos, o Mediterrâneo era o centro do mundo conhecido, sendo o Atlântico um mar tenebroso, que poucos ousavam explorar. Em finais da década de 1950, com o projeto de arquitetura do professor arquiteto Frederico Jorge, é o primeiro edifício construído em Portugal de raiz para albergar coleções museológicas. Exploraram-se oceanos, estabeleceram-se contactos e novas rotas de comércio com povos distantes. Os descobrimentos portugueses contribuíram assim para uma nova realidade pela primeira vez à escala mundial. No começo do século XV, Portugal iniciou um processo de expansão voltado para o mar. Foram necessários novos navios e inovadoras técnicas de navegação astronómica para vencer os muitos desafios que surgiam a cada viagem. As primeiras viagens de exploração marítima foram realizadas com recurso às embarcações que eram habitualmente utilizadas na pesca, comércio e no transporte fluvial, marítimo e de cabotagem. Primeiro, e importante para a globalização através de um dos mais fascinantes aspectos da humanidade, a aventura marítima. A evolução destes navios em tamanho e complexidade do velame veio a dar origem às célebres caravelas e naus portuguesas. Reduzidas dimensões, estes navios dividiam-se em grandes grupos: os latinos, velas triangulares, e os redondos, velas quadradas. Contudo, apesar desta distinção, algumas embarcações de menores dimensões poderiam utilizar os dois tipos de velas, recorrendo ainda a remos como auxiliar de propulsão. Vasco da Gama fez a primeira viagem marítima à Índia, uma das mais importantes e inovadoras viagens. Ele partiu do Tejo, com destino à Índia, em 8 de julho de 1497, comandando uma grande frota de navios. Após mais de 10 meses de viagem e muitas dificuldades passadas, a frota portuguesa finalmente chegou, em 21 de maio de 1498, ao seu destino, a Índia. Este museu foi muito interessante de visitar e deu perfeitamente para entender o seu conteúdo. Obrigada! Obrigada!